Boa noite, pessoal, vamos lá, mais um vídeo aí para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto a pedidos aí do pessoal aí que segue o nosso canal, que é sobre a volatilidade histórica, que é uma forma da gente saber se o papel ele está esticado ou não com relação à média móvel de 20, que é a média que a gente usa como seguidora de tendência aqui no caso de um papel. Então a gente vai usar um exemplo da Vale, por exemplo, só para a gente entender, porque a Vale hoje ela está esticada. Tá? Então, para começar, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os indicadores, volatilidade histórica média, você pode vir aqui e colocar volatilidade histórica média, eu uso essa média, tá? Na janela interna, ele vai criar uma janelinha, fechar. Ela vem como 22 exponencial e 21 aritmética. Eu gosto de mudar e colocar 20 e 20. Eu deixo 20 e 20, tanto parâmetros quanto a média, tá? Então ela vai ficar assim. Então o que a gente vai fazer? O que esse indicador ele fala pra gente? Esse indicador fala pra gente que, por exemplo, num gráfico diário, se a gente está no gráfico diário, que nos últimos 20 dias, né, esse ativo ele teve uma média de volatilidade de 30%. Significa que nos últimos 20 dias para trás aqui, ele andou 30% para cima, né, ele teve uma volatilidade de 30% entre subidas e descidas, tá? Isso é muito importante. Então vamos deixar o gráfico aqui um padrãozinho melhor, porque ele está bem esticado aqui para a gente entender. Então ele significa que, por exemplo, esse papel, você pegar aqui, ó, 28%. Quantos dias deu? 38 dias, vamos pegar menos. Aqui dá quanto? Aqui não está marcando, então, 15, 16, 18. Então, ó, 20 dias daria mais ou menos aqui, ó. Então, 20 dias, aqui, ó, 19 dias, ele andou 24%. Então significa que é mais ou menos a volatilidade histórica do papel real, porque é uma média, tá? Então como que a gente usa isso? A gente precisa saber se o papel, quando ele puxa, se essa distância que ele está na média de 20 já não esticou e de repente ele pode vir e fazer aqui uma barra de reversão. Aí você entra aqui numa compra, por exemplo, e no dia seguinte você toma um revés numa barra de reversão, tá? Então, como que a gente vai trabalhar com essa volatilidade para o nosso lado? Tá? A gente vai fazer uma conta onde a gente vai pegar a volatilidade histórica e a gente determina que o ativo ele pode estar até 20% da volatilidade histórica esticado para longe da média de 20. Como que é esse cálculo? Então você vai pegar, a gente tem uma forma mais fácil, mas eu vou te explicar como que seria. Com o tempo você vai fazer isso de cabeça, até não precisaria nem da calculadora. Então você tem a volatilidade, ela é 30,62, tá? Vezes 20%, quando você faz o cálculo ele vai dar 6,12. Então o ativo ele teria que dar, tá, no máximo 6,12 distante da média. Ó, que ele já está 15 distante da média, tá? Que ele já esticou muito, tá? Então se a gente vê, por exemplo, nessa saidinha aqui, ó, então por exemplo que a gente fosse pegar o ativo nessa saída aqui, ó, tá? Nessa saída, quanto que ele está distante aqui? Aqui ele está 2,84, uma volatilidade de 30, ele está menos de 6%. Então aqui poderia ter uma entrada, tá? Aqui quanto que ele está? Aqui ele está 6%, então aqui ainda está dentro dos 20%, poderia ter uma entrada. Aqui o ativo já esticou demais, aqui ele já está 15%. A pessoa que entrou aqui, ela vai começar a vender aqui. Você vai entrar, vai dar liquidez para a pessoa sair, tá? Então é para isso que a gente faz, a gente usa essa volatilidade histórica. Um dos motivos é para fazer essa questão da entrada. Outra coisa que a gente usa, por exemplo, é para você ver um alvo. Então, por exemplo, você entrou no papel aqui, por exemplo, só que você não tem como projetar um alvo às vezes, porque você não tem um pivô claro, ou já foi os alvos do pivô, e você vai entrar num outro pullback mais para frente. Então o que a gente faz? 10% da volatilidade histórica. Então você vai esperar o papel andar 3% e você vai realizar aqui, por exemplo, o seu primeiro alvo, porque você sabe que aqui ele já começou a ficar os 20% e ele pode, igual nessa barrinha aqui, tá? Nessa barra aqui, fazer um pullback. Ele poderia ter feito um pullback aqui na média de 20 para depois continuar o movimento, tá? Então é para isso que serve a volatilidade histórica, é para isso que a gente usa. Deixa eu pôr aqui de volta na minha entradinha aqui, tá? Então o que a gente tem que fazer, tá? Qual que é a outra forma que a gente faz para ficar mais fácil? Teve um amigo nosso do grupo, o Lucas,
que criou um arquivo do Profit, que é um indicador do Profit, que eu vou ensinar para vocês como coloca, tá? E eu vou deixar o link para vocês do Drive, para vocês fazerem o download desse indicador e instalar no Profit de vocês, tá? Ele chama Bandas Pisani, tá? Então, como que a gente vai fazer para inserir esse indicador aqui? Vocês vão no Estratégias, Gerenciador de Estratégias, vai abrir esse aqui. Aqui eu já tinha colocado, mas eu vou só mostrar como que importa. Você vai importar, vai procurar onde você vai fazer o download do arquivo, por exemplo, área de trabalho, Bandas Pisani, vai abrir, ele vai aparecer aqui. Aí você vai clicar nessa setinha para selecionar e vai importar. Eu não vou importar porque eu já tenho, senão ele vai duplicar, tá? Aí você importou, você fecha, ele vai aparecer aqui, tá? E você pode fechar aqui. Aí você vem aqui nos indicadores, mais indicadores, e escreve aqui Bandas Pisani, tá aqui, ó, Bandas Pisani. Põe na janela do ativo, tá? Inserir. Então vocês vão ver que ele vai fazer como se fosse uma banda de Bollinger, mas na verdade não é uma banda de Bollinger. Ela é uma banda de volatilidade do ativo, tá? Então a gente pode pegar aqui, ó, mudar até a cor aqui só para vocês entenderem, tá? Deixa eu ver se vai ficar certinho. Então, vamos lá. A média amarela é a média de 20. Então, segundo o cálculo da volatilidade, a média, essa linha azul, é a distância de 20% da volatilidade. Então, se você tem um trade aqui, por exemplo, vamos botar que você tinha aquele trade aqui, tá? Então, ele fez um rompimento aqui do candle e está dentro da banda de volatilidade, aqui você tem um trade autorizado para entrar. Aqui você ainda tem um trade autorizado para entrar. Aqui você já não entra mais, porque aqui ele já superou a volatilidade. Aqui você já não entra mais, aqui você não entra mais, aqui você vai esperar ele fazer o pullback e dar uma entrada de novo dentro das bandas. Então vamos agora mudar um ativo, vamos pegar por exemplo a Petro, que também deu uma puxada esses dias. Então a Petro a mesma coisa. Então quando ela fez essa puxada, ela saiu da banda e ela não deu mais entrada. Você poderia entrar aqui nesse pullback? Poderia, porque aqui dentro do pullback, ó, aqui no pullback ele está dentro da banda, então ele voltou para dentro da volatilidade, esticou de novo, voltou, tá vendo? Ó, esticou de novo. Vamos pegar outro exemplo, por exemplo, vamos pegar aqui Rapid. Rapid está dando entrada, ó, então Rapid deu entrada aqui no final do dia. Repara que ela está dentro da banda, ó, a banda está aqui, ó. Deixa eu tirar esse alarme daqui, tá? Então repara que a Rapid ela está dentro da banda. Então aqui é uma entrada um pouquinho antecipada, mas tem volume, tem OBV, aí é outra questão, mas é só para vocês entenderem a questão da banda. Então ela não está afastada o suficiente da média de 20, né? Então aqui, por exemplo, ó, você teve outra entrada, estava no limite de afastamento. Aqui você teve uma entrada dentro do afastamento, ela sofreu um pullback e depois ela foi, tá? Então você teve aqui vários pontos que você consegue verificar. Vamos ver outra BRAP 4. Então a BRAP aqui, ó. Então você teve uma entrada antecipada dentro da banda. No dia seguinte ela já tinha rompido a banda. Aí ela foi embora, já ficou caro para entrar. Então aqui você tem uma entrada, né, dentro do movimento. Vamos até aumentar um pouquinho a escala para ficar melhor, tá? Então aqui, ó, você teria uma possível entrada, tá? Aqui está esticado, ó, tá esticado. Aí aqui ó, o ativo fez uma lateralização, teria uma possível entrada aqui, teria, que foi estopada, tá? Mas ele te fala aqui, ó, aqui já estaria esticado, não daria para entrar. Vamos pegar outro, vamos ver aqui, BID, tá? Então BID 11, por exemplo. Então a gente está aqui nesse ativo, BID 11. Então você tem aqui uma congestão, por exemplo, do BID 11. Você tem um rompimento da congestão. Aqui você tem uma entrada nesse rompimento da congestão. Não está esticado. Fez o pullback e agora o trade segue, continua seguindo para romper esse topo histórico aqui. BID 11. Você vê que a volatilidade abriu e aqui a banda abriu também da volatilidade, tá? Então aqui já está próximo do esticado que a gente fala. Aqui a gente teve uma entrada, ó, por exemplo, não estava esticado. Aí o ativo fez um pullback, foi embora e se manteve esticado até essa hora que ele fez esse pullback aqui.
fez esse rompimento, não estava esticado, deu para entrar e fazer uma puxadinha aqui em cima, tá? E depois acabou vindo para estopando a posição. Então é bem simples, tá, pessoal? Bem simples. Coloca esse indicador, eu vou deixar o link dele para fazer o download do Drive, tá? Vou postar ali no Drive, vou pôr o link aí para vocês nos comentários aí do vídeo, tá? E vou mostrar para vocês também para quem opera pelo TradingView. Então, quando a gente vai para o TradingView, deixa eu abrir um TradingView aqui pra gente. Quando a gente vai para o TradingView, a gente tem essa opção também no TradingView, porque o nosso amigo também upou o código dessa banda no TradingView. Eu já tenho ela aqui no meu TradingView, tá? Eu deixo ela aqui oculta, então é só eu colocar aqui, ó, que ela já aparece a banda. Então quando eu vou entrar aqui no ativo, ó, esse ativo que eu entrei, tá? Via Combs. Então ele fez aqui um movimento, deixa eu puxar aqui para vocês verem, tá? Então aqui, ó, ele fez aqui um movimento, tá? Rompeu, tava esticado, tá vendo? Ó, tava fora da banda, ó, a banda tá passando aqui, ó. Aí ele fez pullback e rompeu de novo, só que aqui ele não estava esticado. Então teve uma entrada aqui e ele veio no alvo, tá? Então é para isso que eu uso. Aí como que eu vou achar aqui no TradingView? Você vai em indicadores e você vai colocar aqui bandas Pisani. Agora acho que é o contrário. Aqui é Pisani Bands. Pisani. Deixa eu ver se é isso. Não é bandas Pisani mesmo. É Pisani Bands, olha lá, tá lá no favoritos. Pisani Bands, tá? Aí é só você vir aqui, ticar esse aqui e adicionar. Ele não vai adicionar porque eu já tenho aqui adicionado, tá? E aqui você não precisa fazer nada, que ele já tem o cálculo todo aqui, tá? O período, porcentagem da volatilidade, se é fechamento, se você quer deslocar ou não, né? E do que você quer fazer, tá? E as cores que você quer colocar. Então tá bem facinho aí para vocês, tá? Usem e abusem desse indicador. É uma coisa que o Mário usa, que eu uso bastante também. Eu gostei muito de usar esse indicador. Eu deixo ele oculto aqui para não poluir o gráfico. E quando eu vou fazer a análise do ativo, eu acabo só visualizando aqui para ver se ele está esticado ou não, ou se dá para validar essa entrada ou não. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado bastante vocês aí. E até a próxima aí, até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem os vídeos de mercado. Valeu, pessoal, e até mais.